Olá, meus amigos, voltamos. Espero que agora dê certo pra gente poder fazer a live, né? Se Deus quiser. Acontecem coisas, mas é para o melhor. Tenho certeza que vocês que vão ficar aqui conosco, participar dessa live hoje, vocês vão gostar e muito sobre o tema que nós iremos falar hoje, tá? Uma boa noite para você, Adriana, Nana, Mariana, Clara, Vovó Lua, Maria, Cíntia, Nana. Rossano já entrou aqui, já está aqui conosco para participar. Tanura, boa noite. Patrícia, Deise, Eunildes. Boa noite para todos vocês, meus amigos. Já vou chamar o nosso participante, tá? Que a nossa live caiu, mas agora a gente voltou, tá? E vai dar certo. Que bom, pensei que era meu celular que estava com problema. Não, foi o sinal aqui, onde é o estúdio que a gente faz as gravações, caiu, tá? Mas estamos aqui. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Que alegria, Cássia, que coisa boa estar aqui com você, menina. Graças a Deus, que coisa boa, né? Agora deu certo, eu acho. Vamos Tava lá. caindo porque o Instagram ficou bem estável e a internet aqui deu alguma coisa. Mas voltamos, que é o mais Vamos certo. importante. Sim. Bem, gente, hoje nós estamos aqui nessa live. Nós iremos falar sobre este livro aqui, que é o lançamento da editora, O Caminho Espiritual da Prosperidade. E hoje, mais cedo, né, a gente até mandou falando a respeito da live. A gente teve várias perguntas dos sócios, de alguns clientes, e a gente selecionou algumas para a gente fazer algumas perguntas para o nosso amigo falar para a gente, tá? E claro, se vocês aí tiverem alguma dúvida e quiser perguntar ou acrescentar algo, né? Participe conosco da live, tá? Vocês são muito importantes para nós e todo o conjunto faz bastante diferença, né, Rossano? Sem dúvida. Muito importante essa participação do pessoal. Isso mesmo. Bem, antes da gente começar, eu queria, Rossano, que você falasse um pouquinho sobre você, para as pessoas que não te conhecem, saber a respeito de você, tá bom? Primeiramente, eu quero agradecer mesmo de coração a Cássia, a Cleia, toda a equipe aí da editora Chico Xavier, amigos muito queridos que eu conheço há muito tempo. Cheguei a essa editora através do fundador dela, nosso querido e saudoso Isoldino Rezende, que receba as nossas melhores vibrações de gratidão. A ele e a toda a família, né, que sempre nos acolheram muito bem, né? Esse é o meu 6º livro pela Chico Xavier, né? É o 25º de minha autoria e o 6º trabalho com vocês. Eu lembro que o primeiro, eu acho que foi Fé e Razão, Descobrindo o Sentido da Vida, né? Quando eu conheci. Eu acho que eu contatei vocês, se eu não me engano, através do professor José Reis Chaves, meu querido amigo Chaves. Mas, Cássia e queridos amigos, eu trabalhei como professor durante 20 anos, dos 18 aos 38 anos. Depois fiz alguns cursos como psicanálise, psicopedagogia, deixei o magistério e atendo como terapeuta transpessoal, psicanalista. Moro na cidade de Espera Feliz, a minha cidade natal. E contatei o espiritismo por volta dos 25 anos, me tornei espírita aos 26 anos. Eu, desde muito cedo, Cássia e queridos amigos, eu tive uma ânsia de espiritualidade muito grande. E eu bati em muitas portas, que todas me acolheram muito bem. Eu estudei o catolicismo, o protestantismo, o budismo. Mas foi aos 26 anos, após ler a codificação de Allan Kardec, que eu me tornei espírita. Espírita militante, né? Porque quando eu encontrei Kardec, né? Quando eu encontrei Jesus através de Kardec, da obra dos Espíritos, eu encontrei o meu roteiro existencial, né? E aí ingressei na Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade da cidade de Espera Feliz, onde coordeno reunião, realizo palestras,
Minha esposa Cíntia, que está aí conosco, é evangelizadora, nós temos muitas crianças. Tem muita gente nossa chegando aí, se eu citar nome, eu vou deixar a gente de fora. Mas eu já vi a Adriana, o Léo, Milane, Cíntia, tem uma turma chegando aí, né? Sônia, enfim. E aí eu comecei a realizar palestras, viajar Brasil afora, estive aí com vocês algumas vezes, comendo aquele franguinho maravilhoso que eu nunca me esqueço na casa do Isoldino, que a sua mãe faz como ninguém, um tempero sem igual, uma prosperidade, uma abundância. Então, assim, essas riquezas maiores da vida da gente. Não exatamente o franguinho, né? O franguinho é apenas a moldura da tela, né? Apenas uma parte do todo que é mais importante, que é a confraternização, encontrar irmãos tão queridos, né? Porque a verdade, Cássia, é que nós espíritas somos uma grande família, né? Somos espíritos que nos identificamos com essa mensagem do Cristo elucidada e explicada pelos espíritos amigos. Então, comecei a escrever, eu já gostava de escrever, né? E comecei a escrever em 2004. Um livro meu venceu um concurso da Fundação Espírita André Luiz, um programa Boa Nova, o livro Mistério de Tel, foi o nosso primeiro livro espírita, e aí não paramos mais de escrever. A gente está escrevendo em torno de um livro por ano, porque é uma paixão escrever e, sobretudo, escrever sobre espiritualidade. Que bacana, meu amigo. Fico muito feliz por isso, né? Que o trabalho não para e não pode parar, né? Não pode parar. É isso mesmo, não pode mesmo. Bem, uma das perguntas que a gente mais teve aqui, eu vou fazer ela primeiro, porque foi o que as pessoas mais mandaram pra gente. Então, eu vou te perguntar sobre ela. Perguntaram bastante pra gente como atrair prosperidade para a minha vida. As pessoas querem saber como que a gente atrai prosperidade para a vida da gente. Muito bem. Olha bem, a palavra de Jesus para todos nós é a palavra central de quaisquer elucubrações, de quaisquer reflexões. Então não dá para fugir do eixo. No início do nosso livro, eu começo até dizendo assim: este não é um livro de ilusões ou devaneios místicos sobre dinheiro e prosperidade. Não é um trabalho de como ficar rico do dia para a noite, realizando rituais, simpatias ou coisas do gênero. Sim. Porque, Cássia, a gente escreve com responsabilidade, né? Não dá para viajar na maionese e apresentar propostas que não estejam bem fundamentadas. Porque, infelizmente, não que quem elaborou a pergunta pense assim, mas muita gente quer coisa assim, né? Como é que eu fico rico? Como é que vem a prosperidade? O que eu faço, né? O nosso trabalho é um trabalho consciencioso, né? No popular, eu diria que a gente não pode vender a alma do diabo. A gente não pode apresentar um produto só para vender, né? O nosso trabalho pauta por um esforço de lucidez, de centralidade e de responsabilidade. Então, a palavra do Cristo é a palavra central dessa questão apresentada pelos leitores. Como atrair prosperidade? Quando Jesus diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O caminho do Evangelho é o caminho da prosperidade. Da prosperidade não só material, mas a gente observa. Aí a gente pode elaborar o seguinte: onde está o reino de Deus para a gente buscar, né? Porque Jesus disse que, buscando esse reino e a sua justiça, todas as demais coisas, todas, material, relacional, profissional, a gente entende? Todas, né? Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí, então, a gente vai lá em Lucas e encontra no capítulo 17, nos versículos 20 e 21, Jesus dizendo assim: o reino de Deus não virá em forma visível. Ninguém dirá ele aqui, ali ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós.
Então aí começa todo o processo que a gente desdobra no livro de identificar, sintonizar com esse reino interior, né? Que é o reino através do autoconhecimento, que é a grande chave, para despertando as nossas potencialidades íntimas, os nossos valores superiores, acessando o nosso eu superior, que eu chamo aí de centro de poder na obra, o nosso eixo, né? Uns chamam de self, de consciência, de Espírito Santo. Há uma variedade grande de termos para falar desse eixo. Então, é encontrar esse eixo, o reino de Deus dentro de nós e sua justiça. Então, quer dizer, não dá para acessar prosperidade, abundância em todos os quadrantes da nossa vida se a gente não estiver no esforço de acessar esse reino interno e de viver essa proposta maior desse reino, que é justiça, que é amor, que é a lei de amor, justiça e caridade que os Espíritos falam. Então, é interessante, o tema é muito vasto, né? Muito. Se bobear, a gente pega uma pergunta e faz a live toda, mas eu vou fechar para a gente ir conversando. É interessante que as pessoas querem tudo muito rapidamente, mas não querem transformação. E como que a gente vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? O Dr. Daniel Goleman, um psicólogo americano, ele apresenta o autoconhecimento como a chave da inteligência emocional e diz que o autoconhecimento abre todas as portas. Vejamos, Cássia e amigos, é a mesma mensagem de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Aí vem o maior psicólogo americano da atualidade e fala, é pelo autoconhecimento. Não é a mesma proposta? Aí a gente vai no livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Questão 621, na consciência. Então, todos os grandes mestres, os grandes seres, apontam para dentro. Então, a resposta bem objetiva depois desse desenvolvimento, acessando a lei de Deus dentro de nós e vivendo-a no cotidiano, paulatinamente a vida vai se desdobrando, vai prosperando, vai se qualificando. Mas não apenas em ter coisas, mas, sobretudo, em sermos pessoas melhores. Isso mesmo. Eu achei muito interessante essa parte do livro, porque realmente a gente tem essa ideia de querer essa mudança ou essa prosperidade na vida da gente, assim, vamos fazer uma oração e amanhã as coisas vão melhorar, sabe? Sem ter uma mudança, sem ter... Porque tudo exige de nós um esforço. Então, a gente tem que fazer algo para que isso ocorra, né? Igual como você falou. Não tem como a gente querer algo diferente se a gente continuar fazendo as mesmas coisas. Então, a gente tem que fazer diferente. E quando a gente busca a gente mesmo, o nosso eu, conhecer a ti mesmo, né? Como Sócrates fala pra gente, é uma forma da gente... A reforma íntima entra nesse papel aí, né, Rossano? Total. Agora, eu queria fazer uma observação. Pode ser que a partir de determinados momentos, alguma chave vire dentro de nós, né? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, né? A pessoa está perdida, né? Bem no popular, está descabeçada, nada dá certo, a vida toda enrolada. E aí, de repente, ela recebe o convite de um amigo para, numa noite, visitar o Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, em Santa Luzia. Exemplo. Chega lá, assiste uma palestra. Alguns obsessores são afastados durante o trabalho. Algumas energias que estavam destruindo os chakras, o chakra frontal, o coronário, né, o cardíaco, enfim, a pessoa está ali toda embolada, né? Porque as energias, Cássia e amigos, as energias no plano material, no plano mais denso, as energias não são fáceis. E há egrégoras, há lugares. Não é que Deus habita nos templos de pedra.
Mas Jesus falou, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Então, quando se reúne dentro de uma proposta superior, seja numa casa espírita, numa igreja católica, evangélica, num templo umbandista, onde se tiver a proposta do bem, pessoas realmente voltadas para a luz, ali se forma uma egrégora positiva, um campo eletromagnético positivo. E a pessoa entra ali naquela noite toda derrubada, obsidiada, destruída, sem energia, sem forças. E recebe ali um passe magnético, assiste uma palestra que dá uma oxigenada no campo mental. Os benfeitores afastam, pelo menos provisoriamente, algumas entidades, que a gente sabe que não basta afastar, tem que haver a mudança. E ali, Kátia e amigos, pode haver uma mudança de chave, uma mudança de sintonia. E ele pode começar, né, aquilo que tradicionalmente no cristianismo se chama de conversão. Né? A pessoa, a partir dali, começa uma mudança. Então, assim, não é um ritual, não é um passe de mágica, não é um botão que se aperta, mas pode ser o início de uma mudança vibracional e de sintonia. Porque, amigos, a sintonia é uma lei universal. E a gente atrai, passa a atrair coisas boas quando a gente modifica a nossa vibração. Então, isso sim, um momento de oração, um momento de irradiação, um momento de partilha positiva, de estudo superior, pode, a partir dali, abrir uma porta de prosperidade. Vejamos, não estamos falando de coisas mágicas, estamos falando do início de uma mudança. E entra também aí a graça de Deus. Os Espíritos explicam em Evangelhos com o Espiritismo. O que é a graça de Deus? A gente dá um passo e o Senhor põe a mão. Ou seja, a coisa começa a acontecer. Porque os bons espíritos olham assim, peraí, esse rapaz está tentando mudar de vida. Essa menina deu esse passo. Vamos pelo menos carregar no colo um pouquinho. Depois a gente vai colocar no chão. Mas a gente vai tentar dar um empurrão. E as coisas começam a modificar. Às vezes até o afastamento de um obsessor, de alguma energia que estava ali atrapalhando. Então, assim, busquemos, como disse Jesus, né? Batei e abre-se-vos-á. Buscai e achareis. Mas tem que buscar. Isso mesmo. Muito bacana. Vamos lá, então, para mais uma pergunta. Bem, vou colocar aqui para você. Como a espiritualidade pode influenciar na prosperidade? Você já começou a falar um pouco, né? Por isso que eu coloquei essa pergunta aqui. Sim. A espiritualidade, eu queria até abordar uma questão interessante dentro dessa pergunta. Há muitas crenças limitantes sobre prosperidade. Sim. Cássia e amigos, eu acho que nós transitamos de uma polaridade para outra. De um lado, a gente encontra hoje religiões e religiosos tirando dinheiro do povo. Infelizmente, há muito disso. Né? Há um capítulo no livro que eu abordo a questão. E do outro lado, a gente vê outros religiosos condenando a riqueza, condenando a abundância. E Jesus conviveu com ricos e pobres. Não há nenhuma condenação de Jesus à riqueza. O que se tem no Evangelho é observações severas sobre o apego. Porque o problema não é a materialidade, a gente precisa da matéria para evoluir. O problema é como nós nos relacionamos com aquilo que possuímos. Então, a espiritualidade nos ajuda no sentido de nos harmonizarmos para vivermos melhor. Como é que eu vou condenar o dinheiro? Tem até um livro de Emmanuel intitulado Dinheiro, né? Se os livros sagrados foram feitos com dinheiro. Todos os templos da espiritualidade a serviço da luz precisa de dinheiro. Os hospitais que nos curam carecem de dinheiro. As casas que nos abrigam carecem de dinheiro. Tudo que nós utilizamos para o nosso progresso precisa do dinheiro. Agora, a consciência tem que estar desperta. Né?
Se o ser estiver apegado à materialidade, há riscos. Porque ele pode se iludir, ele pode achar que ele é melhor do que ele tem. Nós nos iludimos com o corpo, com os cargos, com as funções. E, na verdade, isso tudo é fonte de sofrimento. Então, quando Jesus diz que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico se salvar, sabe o rico que não vai se salvar? O rico de ego, o rico de orgulho, o rico de apego, o rico de excessos de vaidade, o rico de inconsciência. Então, quando Jesus visita Zaqueu, que era um homem rico, e Zaqueu doa parte dos seus bens aos pobres, ele não passa a ser pobre, não. Ele doou e Jesus falou: hoje a salvação entrou na sua casa. Ele estava tomando consciência de uma realidade maior do que a matéria. Então, o problema todo é como nós lidamos com o dinheiro. E aí vem uma coisa engraçada. Eu acredito, diante de tudo que a gente vem estudando, que enquanto o ser não despertar, o dinheiro será realmente sempre um problema para ele. E aí o projeto do nosso livro. O eixo desse trabalho é justamente preventivo, para que a gente entenda o sentido da vida, para que a gente acesse uma consciência maior, a fim de que o dinheiro possa chegar. Porque se ele chegar quando a gente está inconsciente, há riscos. Quantas pessoas enveredam pelos vícios, pela porta larga que conduz à perdição? Isso é fato, né? Tem até um ditado, Cássia, não sei se você conhece, deve conhecer: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? É a ilusão do ego. Nossa, agora eu estou mandando, agora eu estou podendo isso, eu estou podendo aquilo. Então, assim, a espiritualidade é um caminho. Inclusive, há um estudo, em 2 ou 3 capítulos da obra, que vai chocar muita gente que defende a tese da pobreza. Porque, Cássia, todo mestre espiritual, todo ser espiritualizado tem que ser pobre. Isso é uma coisa que é uma construção na cabeça da gente, de muita gente, né? A pessoa, né? Uma vez, quando eu me tornei espírita, uma pessoa, eu acho que fez uma crítica a mim, talvez pela roupa que eu estava usando quando eu fui fazer uma palestra. E a pessoa achou que eu estava muito bem vestido. Eu não entendi por que eu teria que estar mal vestido, né? Porque, assim, aquilo que é importante para a gente valoriza. Aí eu acho muito curioso, a gente vai numa festa, num rock and roll, super bem vestido. Aí a gente vai com uma tarefa espírita, de divulgação, todo pendurado, como dizia minha mãe. Não. Há um trecho da Bíblia que diz assim: rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. Então você pode estar muito bem vestido, né? Lógico, se você opta por andar muito simples também, nenhum problema, tá tudo certo. A questão é ter bom gosto, né? Quando o Chico, ontem na nossa reunião na Casa Espírita, que eu coordeno há 20 anos, na Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, eu contei aquela passagem do Chico, né? Quando o Chico colocou peruca, o pessoal ficou para morrer. Como é que um homem espiritualizado, um homem tão iluminado, está usando peruca? Você imagina o choque disso na época, né? Hoje não seria tanto, mas na época. E aí falaram com o Chico: Chico, você vai cair. Eu falei assim: eu não vou cair não, meu irmão. Aí tá vendo, já está no orgulho. Ele falou: não, não vou cair porque eu nunca me levantei. Aí falou assim: mas você está usando peruca? Isso é vaidade? Aí ele falou: a gente não tem direito de enfeiar o mundo. Ora, a gente pode ser uma mensagem, pelo menos, agradável às pessoas, né? Se você tem um evento, alguma coisa, tudo em casa, com os amigos, você pode estar, mas tudo pode ser muito bem cuidado. Eu não vejo colônia espiritual superior feia. Você já viu alguma colônia, tudo de qualquer maneira, tudo? Não. A organização. Aí a gente
chegue a algumas casas espíritas, Cássia, e eu me permito essa crítica para todos nós despertarmos. Que não há, às vezes, um cuidado, um zelo. Nem os livros podem ser expostos. Oh, meu Deus, para iluminar a consciência, um rigorismo com certas coisas, que eu penso assim, poxa, parece até um trabalho das trevas. E aí não se tem recurso para pintar, às vezes a casa é difícil, porque nem se pode falar em dinheiro. Então, eu penso que a gente tem que buscar o caminho do meio. Um extremo, eu falei, ir para a religião para ganhar dinheiro. Não é esse o caminho. O outro extremo não se pode jamais fazer uma campanha, alguma coisa para consertar o telhado do centro. Aqui dentro não se pode falar nada disso. Bobagem. Quando Jesus passou pela terra, tinha gente cuidando do cofrezinho, da caixazinha que ajudava Jesus e os discípulos durante 3 anos no ministério dele. Então, o que falta é consciência. Outra questão que você me permita falar, no movimento espírita, assim, eles entendem que tudo é de graça, tudo bem, mas o de graça no Evangelho é quando Jesus dá de graça o que de graça recebeste, tem a ver com os dons mediúnicos, com aquilo que é dado pela espiritualidade, né? Se você tem, por exemplo, uma TV espírita, tem que ter gente trabalhando ali, Cássia. Tem gente dedicando a vida ali dentro, querida. E é trabalho. E Jesus falou, digno é o trabalhador do seu salário. Não tem nenhum erro. É que o povo transferiu para todo o trabalho o que Jesus falou sobre mediunidade, sobre dons mediúnicos. Você não vai cobrar um passe. Você não vai cobrar certas coisas. Isso é uma polêmica, mas falta estudo, né? Então, aquilo que vem dos espíritos, né? Uma cura mediúnica, que está ali a espiritualidade, tudo bem. Agora, alguém trabalha numa rádio de noite para funcionar uma rádio, numa editora de noite para pôr aquilo para funcionar. Então, digno é o trabalhador do seu salário. O dinheiro é bênção para promover a evolução. Agora, falta gente de coragem para falar essas coisas. Isso é verdade. Acontece muito isso, viu? As pessoas acham que Né? os livros espíritas, então, tem que ser de graça. Mas o papel aqui do livro não é de graça. Mas compra um celular caríssimo sem reclamar. Sem reclamar. Infelizmente, é isso mesmo. É porque às vezes a gente valoriza muito as coisas do mundo. E as coisas da espiritualidade a gente deixa muito para depois. E leva de qualquer maneira. Isso. Então vamos lá. Você já começou a responder, então vou fazer essa pergunta aqui para a gente terminar sobre esse assunto. Sim. Existe uma crença de que a espiritualidade não é compatível com dinheiro, prosperidade? O que você pode falar para a gente sobre isso? É isso que estamos conversando. Alguns mestres espirituais do planeta, verificando que a criatura tem problema em lidar com riqueza e poder, porque realmente, né, muita gente busca os núcleos espirituais quando a coisa está apertada, né? Eu estou doente, eu estou com a doença grave. Tem pessoa que frequenta sumir. Quando a doença some, a pessoa... Então, tem muito disso. Então, eu vejo o seguinte. A pessoa acha assim... No passado, muitos mestres não tinham nada, né, para que a pessoa atentasse que o essencial é a vida espiritual, né? Então você vê a vida de Chico Xavier, um homem que viveu de forma muito simples, né? Não construiu família, era um médium, tudo que recebeu ele doou, um missionário, um divisor de águas, né? A pessoa pode até não concordar com o espiritismo, mas falar do Chico é difícil, devido à entrega absoluta que ele fez, né? E a editora traz o nome dele, né? É um grande nome. Mas isso não significa que outras pessoas que têm família, que têm filhos, que têm outra construção de vida, vão viver exatamente como o Chico, porque tem outras necessidades. Só que a nossa cabeça, a gente olha assim, espiritualidade é aqui dali. Ora, se eu for viver como Chico Xavier, como é que eu cuido da minha família?
Ele fez aquela escolha. Então, a gente precisa trazer a razão para essas questões. E aí tem um outro perigo, Cássia. Pessoas que querem viver daquele jeito sem ter condição. Aí cria uma caricatura. A pessoa dentro do centro espírita posa de santidade, de pureza, e você olha, você não vê que aquilo é tão autêntico. Então a gente tem que buscar autenticidade no nosso processo evolutivo. O Chico merece todo o nosso amor e gratidão. Foi um divisor de águas, é um divisor de águas. Mas cada um vai realizar a sua evolução dentro do seu contexto existencial. Então, nesse sentido, o dinheiro pode ser bênção. Imagina uma pessoa que quer construir uma TV espírita. Olha, Cássia, quantas TVs católicas, quantas TVs evangélicas. Nós temos lá a nossa TV Mundo Maior. Até eu peço licença que dia 10 eu estarei dando uma entrevista na TV Mundo Maior, 8 da manhã, dia 10 deste mês, falando sobre o nosso livro. Mas para manter uma TV Mundo Maior precisa de recurso. Então, como é que quem está ali trabalhando com aquilo não vai contar com recurso? Então, eu acho até que a gente está bem atrasadinho no nosso movimento. Uma vez eu ouvi o Jeter Giacomini, lá da Fundação André Luiz, falando: nós temos um material tão poderoso, tão iluminativo, que é a doutrina espírita, mas o movimento espírita ainda é muito acanhado. A gente ainda, o nosso poder de divulgação é muito acanhado. Um material que pode transformar a humanidade. Eu não estou fazendo proselitismo, não. Eu estou falando da doutrina. O indivíduo pode nem sair da igreja dele, mas a doutrina pode chegar lá. A gente pode pôr livro espírita nos aeroportos, nas rodoviárias, no comércio em geral, porque a doutrina transcende o movimento espírita. Concorda comigo? Sim, E a concordo. gente precisa de recurso para isso. As rádios, a TV Mundo Maior, eu sei que passam dificuldade, porque falta recurso. Falta recurso. É verdade. Bem, vamos lá. Mais uma pergunta. Eu vou fazer mais essa pergunta, Rossano. Vou fechar minha câmera só para me pegar o carregador, tá? Mas aí você pode responder para o pessoal, tá? Bem, existe alguma conexão entre a prosperidade e a mentalidade? Eu acho que essa pergunta, eu acho que a pessoa queria falar sobre mentalismo. Prosperidade e mentalismo. Mentalidade é a nossa forma de ver o mundo, né? Prosperidade tem tudo a ver com a nossa mentalidade. Se eu tenho uma mentalidade que prosperidade é coisa boa, que não tem nenhum problema, se eu não tenho essas crenças de que o dinheiro é coisa do demônio, de que o dinheiro destrói a vida, de que o dinheiro... A mentalidade de que tudo isso é bênção de Deus na nossa vida é muito importante, né? Porque isso a gente vai entrar numa sintonia que vai atrair esses elementos. Mas eu acredito, a minha intuição me diz que a pessoa que mandou essa pergunta, ela queria falar sobre prosperidade e mentalismo. Mentalismo é acreditar que eu ficar pensando fixamente numa coisa que eu vou atrair aquilo. Aquela coisa bem automática, né? Então agora eu vou ficar aqui pensando dinheiro, dinheiro, dinheiro. Vou passar algumas horas do dia mentalizando dinheiro. E aí o dinheiro vai chegar. Isso não é real. É preciso dizer. Porque o que é real é o bem. O bem que se faz, né? Você pode sentar num banquinho e ficar pensando dinheiro, 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 não vai chegar. Porque você não está realizando. Em nosso livro há um capítulo falando sobre essa lei espiritual de dar e receber. Para que a prosperidade venha, você tem que estar no fluxo da prosperidade e da abundância, que é promover algo no mundo, ser útil, né? Ser útil, gerar alguma coisa, gerar vida, né? Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Mas não é apenas dizer: ah, Jesus, eu aceito, o Senhor resolve minha vida. Não. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos dedicar ao bem.
E aí muita gente pensa assim, ah, meu Deus, mas como é que eu vou fazer? Os espíritos disseram a Kardec, toda atividade útil é trabalho. Toda vez que você está promovendo a vida, se você está cuidando de um canteiro de flor, você está promovendo a vida, você está enriquecendo a vida. Então, eu estou dizendo, Cássia, que o mentalismo é a pessoa achar assim, eu vou ficar pensando dinheiro, 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 e isso vai atrair dinheiro. Isso não é real, tá? Todos os estudos que a gente fez, todas as reflexões, a mentalidade sim. O mentalismo, ficar só visualizando e achar que a vida vai se resolver, o que está no Evangelho segundo o Espiritismo? Faça a tua parte, que o céu te ajudará. Então nós temos que entrar no fluxo da prosperidade. O fluxo é trabalho, dedicação, empenho. Tem uma frase do Ulisses Guimarães, o político famoso brasileiro, advogado, né, representante aí da democracia. Ulisses dizia assim: só há um lugar que o sucesso vem antes do trabalho, no dicionário, porque o S vem antes do T. Então, arregacemos as mangas, vamos para o trabalho, vamos fazer. Ah, eu não consegui aquele emprego. Faça o que é possível. Que bênção é o trabalho. É muito triste os religiosos que concebem o trabalho como castigo, né? Ah, o trabalho é um castigo de Deus. Fomos expulsos do jardim edênico e tivemos que trabalhar. Meu Deus! Jesus disse: o meu Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. Se o mestre, que é felicidade pura, que é prosperidade pura, que é abundância pura, trabalha, ele que atingiu o topo da evolução espiritual, que, na palavra dele, né, o filho do homem, quando dizia o filho do homem, o resultado da evolução humana, como nos explica o teólogo Carlos Torres Pastorino, se ele trabalha, ele é o governador do planeta. O que os espíritos informam? Que na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai assumindo mais responsabilidades. Então, há espíritos que cuidam de famílias, há espíritos que cuidam de bairros, há espíritos que cuidam de cidades, de estados, de países, de planetas, e acreditamos que de sistemas solares, de galáxias, porque os espíritos vão evoluindo. Então, assim, o trabalho é bênção. Isso também é uma crença que a gente tem que mudar, né? A gente tem que... Ah, mas tem trabalho muito sacrificial? Tem. Mas a gente tem que buscar alegria. André Luiz, espírito, diz assim: quando o trabalhador encontra alegria no trabalho, o trabalho passa a ser a alegria do trabalhador. Então, que a gente busque, né? Fazer com dedicação. Ah, Rosana, eu não tenho, eu ouço muito isso no consultório, né? Eu sou terapeuta. Ah, o meu trabalho é tão difícil. Eu trabalhei 20 anos numa profissão que me realizava parcialmente. Ganhava relativamente pouco, a luta era grande, né? O professor no Brasil é muito desvalorizado. Envio aqui um abraço a todos os professores que estão nos assistindo, porque são seres maravilhosos que enriquecem uma nação, um país de cultura e de conhecimento. Mas o professor ganha muito pouco, né? Mas eu atuei 20 anos ali, fiz o que eu pude fazer, me dediquei, até em determinado momento ir para uma outra função que me realiza mais. Então, isso faz parte de planejamentos reencarnatórios, né? De repente, você tem que passar por alguma experiência um pouco mais difícil. Tem gente que ama o magistério e vai se planificar no magistério. Isso varia de pessoa a pessoa. Mas, em certo momento, eu senti que aquilo não estava me realizando mais. E aí Deus abriu uma porta e eu entrei por essa porta e eu sigo trabalhando, e bastante trabalho. Em termos de horas, se bobear, eu trabalho mais, mas me realizo mais, né? Então, a gente não pode parar, a gente não pode estagnar, a gente tem que estar sempre desenvolvendo alguma coisa positiva e entendendo que nós somos co-criadores com o Criador. Prosperidade tem a ver com essa consciência também. Nós geramos vida, nós geramos força, nós somos centelhas divinas, nós somos lucigênitos, filhos da grande luz que é Deus. Então nós temos que brilhar. Jesus falou, né? Brilhe a vossa luz.
para que os homens vejam e glorifiquem o Pai Celestial. Não é o ego, também não é a questão de ego, nossa, não. É brilhar a luz, né? Fazer iluminar, gerar vida. E aí a vida vai se desdobrando de lutas, desafios, que são degraus da nossa ascensão. Mas é uma benção. Com a consciência espírita cristã, a gente vai vencendo e com alegria. Isso mesmo. Bem, então agora eu vou fazer mais uma pergunta aqui pra gente. Existe alguma prática espiritual que pode promover a prosperidade, Rossano? Essa pergunta eu acredito que é dentro daquela ideia assim. Tem alguma coisinha que eu possa fazer? O brasileiro quer dar jeito em tudo, a gente quer dar jeito em tudo. Tem alguma coisa que eu vou fazer? Algum ritual? Olha, meus queridos, a gente não é dono da verdade, a gente respeita quaisquer práticas que sejam do bem, né? Então, a pessoa quer fazer aquilo, acredita naquilo, é claro, né? Agora, nós estamos falando à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita. O nosso compromisso, disse no início, a gente não pode vender a alma para o diabo, né? Olha, não existe algo, algum ritual, alguma coisa, uma palavra mágica. Existe um processo, por exemplo, a PNL, a Programação Neurolinguística, te fala para você falar algumas frases positivas. Por exemplo, eu ensino os meus clientes, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro do universo. Né? Mas isso é um trabalho de renovação da mente. Olha o que Paulo nos ensina. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é transformar a mente. Então, se a pessoa acredita que não merece, que ela carrega um monte de culpa, que ela tem que expiar, que ela tem que sofrer, e ela está carregando aquilo, nós podemos falar algumas frases dentro da PNL, dessa programação neurolinguística, fazer uma reprogramação da mente, né? Ah, mas essa frase que vai trazer a abundância. Não, vamos entender. Essa frase vai mudar meu pensamento, vai mudar minha emoção, vai mudar minha vibração, vai mudar a minha sintonia. E esse conjunto de elementos vai atrair coisas boas. Deu para entender? Ah, então foi aquela frase mágica que eu fiquei repetindo que me trouxe. Foi a frase que você modificou o seu pensar, o seu sentir, o seu falar, o seu fazer e a sua vibração. E isso, pela lei de sintonia, vai atrair coisas boas. Então, veja, a resposta a essa pergunta, tem alguma prática que pode atrair prosperidade? É sim e não. Sim, no sentido de que, mudando o pensar, a vida vai mudar. Não no sentido de achar que é só a prática. Como isso seria? A pessoa passa 15 minutos do dia falando coisas maravilhosas e passa todo o resto do dia falando palavrões. Vai resolver aquela quantidade ali de palavrinhas mágicas para ela ascender, para ela desenvolver prosperidade e abundância? Claro que não. 1 hora na casa espírita por semana é pouco, porque a gente fica lá 1 hora recebendo o conhecimento e a vibração, mas talvez depois a gente passa mais tempo falando bobagem, entrando em vibrações pesadas, vendo só tragédia e etc. Então, assim, a proposta de Jesus ela é muito objetiva, ela é muito clara. É transformação. É o conhecimento que liberta. O conhecimento que nos desperta e a prática e a vivência que nos liberta. Fora disso, não tem passe de mágica. Então, fechando a questão, há práticas que atraem prosperidade? Se essas práticas levarem a uma mudança de pensamento, de sentimento, de palavras e de atitudes, sim. Muito
muita gente tem a ideia do pensamento positivo, mas faz parte, né, Rossano? Do pensamento Faz parte. positivo, da vibração, da vontade, que é todo um Total. conjunto para que isso ocorra. Não é aquela coisa esporádica, não é aquela coisa Sim, mágica. Eu falei 20 vezes essa frase toda manhã. Ok, que maravilha, que bom, fale mesmo. Frases positivas, frases otimistas, isso também é reforma íntima. A gente vai falando, falando, né? O Divaldo até comenta assim, Divaldo Franco, fale até sem acreditar, que daqui a pouco você está acreditando. é isso O mesmo. doutor Laí Ribeiro diz assim: o passarinho não canta porque ele é feliz. Ele é feliz porque ele canta. Então não é ficar bem para fazer, comece a fazer. Comece a falar, né, para você: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu mereço ser feliz. É incontestável que isso é uma energia forte, que isso é uma energia boa, do que vir passar o dia falando: quem sou eu? Eu sou um infeliz. Eu sou. Isso é triste. Isso é uma energia. Ruim, verdade. Vamos lá para mais uma pergunta. Qual é o papel da gratidão na prosperidade e na espiritualidade? Um místico oriental, bastante polêmico, mas graças a Deus nós espíritas podemos estudar tudo, né, Cássia? A gente pode ler de tudo e aprender com todo mundo. Rajneesh, também conhecido como Osho, ele falou uma coisa fantástica. Ele falou assim: a palavra que melhor define religião é gratidão. Porque quando a gente começa a olhar a vida e agradecer, aqui na minha cidade está muito frio, Espera Feliz é próximo ao Pico da Bandeira, uma região muito fria. E eu cheguei aqui, sentei com um sapatinho, calcei e pensei assim, de vez em quando eu falo isso, eu dou graças a Deus até pelo sapato que eu calço. Um sapatinho que está aqui aquecendo meus pés, né? Esse sentimento de gratidão é sinal de espiritualidade. Gratidão pelo corpo que a gente tem, pelo alimento que a gente tem. E, naturalmente, você entra numa faixa de vibração poderosa. A gratidão é importante. E isso é muito concreto, né? Por exemplo, quem me ouve nesse momento, né? Se você tem um namorado, uma namorada, um marido, um esposo, um companheiro, enfim, você agradece a ele por estar com você, por partilhar a vida com você, por lutar com você, criar seus filhos, enfrentar os desafios. Às vezes a gente esquece. Né? Tem gente que é gentil com todo mundo, mas não tem uma palavra de gentileza com quem está ali no dia a dia. Vai perder, vai perder. Porque a vida é assim. Você tem enquanto valoriza. Se você não valoriza, você perde. Então, quando você sente gratidão, tem gente que fala assim: ah, mas eu sinto, mas não falo. Por que não? Ó, a pessoa está com você, né? E fale. Adote isso de falar, porque a palavra abençoa. É tão bom ouvir. Muito obrigado. Que bom ter você em minha vida. Que alegria partilhar com você. Parece uma conversa de romantismo barato, mas não é não. Quando se fala com o coração, o Jô Soares uma vez falou assim que às vezes a gente tem um quadro na casa da gente que a gente nunca percebe aquele quadro. Só quando chega uma visita que olha e fala assim: nossa, que quadro bonito. Aí que você olha e fala assim: não é que é mesmo? A pessoa esquece do quadro. E o João falava assim que ele trocava os quadros nas paredes da casa para ele não esquecer dos quadros. Eu falo que às vezes o nosso parceiro, a nossa parceira, se torna um quadro esquecido na parede de casa. Está ali penduradinho, mas a gente não vê, a gente não agradece, a gente não manifesta. Então, a gratidão, aquilo que a gente tem, eu peguei essa questão do relacionamento, é fundamental. A pessoa está com a gente. O casal não pode parar, por exemplo, de namorar. Tem casais que são amigos que fazem sexo
mas não tem mais o love, o carinho, uma manifestação, porque perde mesmo. A rotina bate, 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 cria filho, corta lá e trabalha. Dali a pouco são dois amigos. Não tem mais aquele love, aquela coisa gostosa do namoro. Ficou na fase da conquista, né? O ego jogou para dentro do cercado, é meu e acabou. Não. Você que me ouve, que nos ouve aqui no Insta da Editora Chico Xavier, agradeça pela pessoa que está com você, né? Pela pessoa que te abraça, que te dá carinho, que namora, que está com você, que conversa. Como é bom ter alguém. Ver um filme é muito bom, mas ter alguém assistindo com você é melhor ainda. Comer uma comidinha gostosa é muito bom, mas com alguém é melhor ainda. Então, essa manifestação de gratidão, isso é luz da nossa vida. Agradecer pelos filhos que temos, né? Podem nos dar trabalho, são desafiadores. Eu tenho 2 filhos maravilhosos. Os problemas existem, mas como é bom, graças a Deus, tê-los, né? Ah, mas eu não tenho nem relacionamento, nem filho. Agradeça pelo corpo, agradeça a Deus. Pela medicação que você pode tomar, porque tem pessoa que está doente e tem dificuldade de comprar. Agradeça pelo trabalho. Então, isso é uma verdadeira manifestação de religiosidade, de espiritualidade. Né? Certa feita, um jornalista entrevistou Chico Xavier. O Chico já contava, eu acho, 90 anos. Olha o que é espiritualidade, o que é gratidão. O jornalista perguntou assim, é uma coisa que até sensibiliza a gente. Chico, como o senhor está? E como o senhor vê a sua obra? Ele falou, meu filho, eu estou muito bem, perdi uma visão, estou com dificuldade de andar, mas eu me alimento todo dia, tenho uma cama para dormir. Olha a riqueza desse ser, que não tinha coisas, mas que tinha uma prosperidade interior, né? Porque esses seres não precisam realmente de muita coisa para serem felizes. O Chico comendo uma broinha de fubá com café, aquilo ali era luz pura, só a presença dele ali, né? Então, aí ele falou, a pessoa falou assim, e a sua obra? Falou, eu me sinto muito bem, porque aquilo que era para fazer, essa frase me tocou, me marcou pro resto da minha vida, foi feito. Uma frase simples, né? Até simplória, mas ela é profunda, na verdade. Um homem aos 90 anos conseguiu olhar para trás. Hoje eu estou fazendo 49 anos, é meu aniversário hoje, cara. Ah, E é? eu hoje Parabéns, meu passei. amigo. Obrigado. Eu passei o dia reflexivo, assim, muito feliz, mas pensando, né? 49, quase meio século, né? Será que o que era para eu fazer, eu estou fazendo? Até que ponto, né? Claro que a gente não dá conta, né? Mas a gente está tentando no esforço, né? Então o Chico chegar aos 90 e falar assim: eu estou feliz. O que era para fazer, quer dizer, aquilo que foi planejado através dele, e se nós estamos aqui nesse momento conversando, nesse momento tão agradável, Chico é responsável até por isso, né? Porque ele insuflou em todos nós a obra, né? No seu pai, na sua mãe, na vida de vocês, né? Esse missionário do Cristo. Olha quanta coisa, graças ao trabalho dele, né? Então, assim, o que era para fazer foi feito. Para mim, isso é o máximo de gratidão e de prosperidade. Chegar ao término da vida física, olhar para trás e pensar assim: meu Deus. No nosso caso, a gente não vai ter condição de falar igual ele, não. Mas pelo menos assim, Senhor, tentei. Não é Isso é verdade? importante, né? Nossa, mãe. É muito bonito de ver mesmo, sabe? Às vezes, porque, principalmente, né, Rosane, que a maioria de nós, a gente chega lá do outro lado com remorso de um monte de coisa que queria ter feito e não fez, né? De queria O ter Chico dizia dito e não fez. isso, né? Que a gente chega lá com uma sensação de tempo perdido, que é a pior sensação do espírito do além, né? A sensação de tempo perdido. Verdade. Vamos lá. Próxima pergunta. Vou fazer só mais duas, Tá talvez três, joia. que tem uma que eu que quero saber. Ah, Essa daqui eu vou falar para você. Seu livro fala sobre o poder das palavras. As palavras também podem gerar prosperidade. Você já até comentou pra gente, né, um pouquinho.
Olha, a palavra é uma das ferramentas principais na nossa vida, tá? Pela palavra, diz a Bíblia que a gente gera a vida e gera a morte. Então, a palavra é a ferramenta, vamos dizer assim. Veja bem, não tem nada que a gente faça tanto quanto falar. Né? A gente passa o dia falando. A única coisa que a gente faz mais do que falar é pensar. A gente pensa mais do que fala. Mas tem gente que quase fala o tanto que pensa, né? O dia inteiro. Mas a palavra é construtora, a palavra é energia. Jesus curava pela palavra. E a palavra ergue pessoas. Eu trabalho com a palavra. As pessoas entram no consultório e é a palavra. Nós estamos aqui veiculando o conhecimento espiritual pela palavra. E a palavra é força, porque ela gera uma egrégora. Nós estamos aqui conversando, os companheiros conosco, poder sendo gerado. Cada palavra aciona um mecanismo interno e muda a vibração. A pessoa chega aqui desanimada, abatida, e vamos lá, vamos falando. Positividade, vamos falar no bem, o trabalho no bem, o autoconhecimento, o Cristo. Isso vai acendendo luzes dentro de nós. Entendeu? Há até estudos que dizem que quando a palavra Deus, cientistas investigam que há um ponto no centro do cérebro que acende quando nós falamos o nome de Deus. Né? Eu acho que palavras superiores, palavras que elevam o nosso pensamento. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu penso que a palavra inferior tem um texto de Emmanuel chamado palavrório. Ele fala do perigo de palavras ruins e palavras até excessivas, né? Muita agitação, muito barulho, muita coisa o tempo todo. Tem momento que a gente está alegre, vai rir, vai brincar, mas cuidemos das palavras com os nossos filhos, com as pessoas que convivem conosco, no ambiente de trabalho. O ambiente, a energia do ambiente tem muito a ver com o que se fala nele. Por que a água da casa espírita é fluidificada? Tenha certeza que pelos espíritos e pelas palavras que são ali faladas. Né? Eu acredito que a palavra gera uma vibração. E aí Miramês, o espírito Miramês, fala um negócio interessante. A mente é um chuveiro que derrama sobre o cosmo orgânico, sobre o corpo. O que a gente pensa faz vibrar todas as células. E o que a gente fala, o Miramês tem um livro fantástico, que é o Horizontes da Fala, um livro maravilhoso, foi um divisor de águas para mim. Como a gente pode construir alegria e paz e vida, né? Se a gente usa bem a palavra, aí a gente tem que se esforçar em vários aspectos, né? Tá sempre lendo para qualificar o nosso vocabulário, o nosso repertório linguístico. Ah, Rossana, mas eu não fiz uma faculdade. Não, não é disso que eu estou falando. Todo mundo pode crescer. A faculdade é só um caminho, né? A escola é um caminho importante, mas é um. Você pode se aculturar, desenvolver. Eu conheço palestrantes espíritas que, com a antiga quarta série, que começam a falar e falam maravilhosamente bem. É claro que estudar é bom. Se você pode estudar, estude. A gente não está falando contra, a gente está falando a favor de estudar. Eu só estou dizendo que não necessariamente você tem que ter uma faculdade. Eu conheci aqui na nossa cidade um intelectual, um dos maiores intelectuais que eu conheci, ele tinha ensino médio. Os advogados da cidade, ele chamava Grimaldo Queiroz, foi amigo de meu pai. Ele tinha a maior biblioteca da cidade. Eu ia à biblioteca dele estudar. Os advogados da cidade iam consultá-lo sobre direito. Ele dominava direito e tinha a maior biblioteca especializada de direito, de literatura e de história do Brasil e do mundo. Era uma estrutura grande a biblioteca. Ele só tinha ensino médio, falava várias línguas, olha bem, dominava o direito como nenhum advogado na cidade na época dominava. Então, estudar para qualificar. Os espíritos dizem que a palavra é um índice da nossa evolução. Então, assim, pela palavra a gente conhece muito da pessoa. Não quer dizer que basta usar palavras bonitas. Tem que ter também sentimento, né? Porque é o sentimento que dá força àquilo que fala. O Chico falava frases tão simples, mas que tocavam a gente.
porque a vibração dele estava muito além, né? E tem pessoa que até fala muito bonito e não alcança, Sim. né? Então, a gente entende que são dois elementos, o sentimento e a materialização disso em palavras. Sim. No seu livro, Rossano, você fala a respeito também sobre a meditação, né? Que é através dela para a gente encontrar o nosso eu. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Ah, que maravilha! Quando você quiser falar mais sobre meditação, a gente pode fazer até uma live só sobre isso, porque é maravilhoso. Olha só, é um tema vasto, né? Eu falo muito, Cássia, você me interrompe aí, menina, porque se deixar eu vou embora, né? Você me perdoe, o pessoal também. É porque é tanto conteúdo que a gente pode passar, né, Cássia? Sim. A meditação é libertadora, tá? Alguns espíritas vão falar assim, ah, mas na codificação não falou de meditação. Vamos lá. Jesus meditava. Jesus ficou 40 dias no deserto antes do ministério dele, sozinho. Certamente pacificando o mundo íntimo total para ser canal de Deus, para ser médium de Deus. Ele se afastava periodicamente, subia uma montanha. Esse afastamento do burburinho, meditação, né? Todos os santos da igreja praticam a contemplação. Vão para Chico Xavier ia para um lugar lá bucólico, em meia natureza, um lago, e ali Emmanuel se apresentou a ele, distante do burburinho. Meditação. Então, a meditação é uma ferramenta, é uma metodologia para desacelerar. Mas Kardec falou de quê? Kardec falou de introspecção. Kardec fala, né, que a mediunidade carece de uma introspecção, de você silenciar a mente. E Kardec diz assim, o que é dos espíritos? É aquilo que vem entre um pensamento e outro. É que os espíritos sopram, né? Mesmo que eu tenha um pouco de clareaudiência, às vezes eu ouço os espíritos, mas mesmo quando eu não ouço, vem clichês mentais. Aquilo que, quando a mente pacifica, vem aquela ideia e a presença dos benfeitores. Então, assim, eu proponho aos meus clientes 15 minutos de meditação por dia. Eu medito meia hora, 20 minutos a meia hora todo dia. O que é essa meditação? Eu convido até o povo aí, lá no meu canal no YouTube, o canal Espírita da Renovação, tem lá 15 minutos de meditação com Rossano Sobrinho. É só entrar no YouTube e pôr 15 minutos de meditação com Rossano Sobrinho. E você vai ouvir. O que é essa meditação? 3 coisas. 1. Focar na respiração. Fica quietinho ali. Ah, precisa da posição X ou Y? Não. Pode ser sentado, pode ser deitado. Se for à noite, não faz deitado, não, que você vai para o além, você dorme. Sentadinho, né? Então, focar na respiração, sentir o corpo dos pés à cabeça e os pensamentos que vierem, deixa passar. Então, não é também parar a mente. Tem gente que chega para mim, eu não consigo meditar, não consigo limpar a mente, parar. Não é nada disso. Você vai apenas observar. Você está lá me ouvindo lá. A mente pipocou lá no trabalho, alguma coisa assim. Quando você perceber que está muito cheia, você inspira e corta aquele pensamento e volta a focar na respiração. Mas a mente vai voltar, ela vai pipocar. Deixa ela pipocar. Você fica, eu digo assim, a mente é um rio que passa. Meditar é sentar na margem do rio e observar. Você fica observando. Esse rio vai diminuindo, vai virando um córregozinho, um filete d'água. Aí você sai de beta, que é a mente funcionando de 12 a 40 ciclos de pensamento por segundo, e entra em alfa, que é a mente funcionando de 7 a 12 ciclos. Beta é ansiedade, insatisfação, depressão, pânico, tudo ruim. É a mente turbilhonada. Em alfa, satisfação, plenitude, alegria. Quando você termina de meditar, depois de um tempo praticando, você vai olhar uma árvore, Cássia, e vai falar assim, nossa, que árvore linda. Porque você não tem, a vidraça mental está limpa.
Você não tem aquele turbilhão. Agora, com a mente turbilhonada, você vai ter o mundo aos seus pés e não vai sentir-se bem. Você vai falar assim, meu Deus, eu tenho tudo. Por isso que a introdução do nosso livro, eu digo que o título é Ser Rico é Enxergar Além. O que é enxergar além? É sentir. Não basta ver, é preciso sentir. Tem gente, eu já atendi empresários, que um empresário tinha comprado um carro importado, e falou, Rossano, eu comprei um carro tão empolgado, mas eu entro dentro do carro, eu não sinto, parece que está sem graça. Eu falei, porque entre você e o carro tem a sua mente totalmente acelerada. Nós vamos desacelerar esse turbilhão, limpar, porque, Cássia, queridos amigos, entre a gente e a vida tem uma vidraça, que é a mente. Quando essa mente está cheia de passado e cheia de futuro, muito passado, depressão, muito futuro, ansiedade, você não fica bem. A gente está aqui conversando. Se a gente estiver aqui presente, aqui, agora, respire. Quem está em casa, faça a experiência. Respire calmamente, sinta as mãos, os pés, relaxe, desacelere. Os pensamentos que vierem, deixa passar. Pode focar a atenção nas mãos. Apenas respire e observe. Inspire profundamente. Retém um pouco o ar. Respire. Relaxe. É engraçado, que até 3 minutinhos que a gente fizer, a gente já começa a experimentar um bem-estar. Porque a dona mente vai acalmando e a consciência, o centro de poder, né, o eixo nosso, vai assumindo o poder. Muito da nossa miséria e da nossa pobreza é a dona mente que não nos deixa ver. Uma vez atendendo, rapidinho, um entregador de remédio, trabalhava numa farmácia. Muito acelerado, muito agitado, almoçava desesperadamente, e aí eu fui fazer um trabalho com ele de desaceleração. E eu ensinei ele a observar o alimento, tomar o suco, desligar o celular meia horinha, que ele ficava ali, né? Aí dizer que teve uma experiência muito engraçada. E um dia ele terminou de almoçar, pegou um copo de suco, sorveu o suco, e ele falou, meu Deus, eu senti pela primeira vez aquele suco como nunca tinha sentido. E aquilo foi tão bom, né? A gente vê a presença de Deus até no sabor, né? Nas papilas, na possibilidade de sentir os sabores da língua, né? Nas gustativas, e dizer que sentiu e que, de repente, ele olhou, a esposa dele estava olhando para ele assim, com a cara assim, o que você está pensando? Por que você está aí nessa alegria? Rossano, como é que eu explicar à minha esposa que nesses anos todos eu nunca tinha saboreado o suco? Aí que a gente vê o que é prosperidade. Perceba, ele tinha o suco, mas ele não sentia o suco. A pessoa que nos ouve hoje, quando está tomando banho, sente o banho? Claro que tem dia que é mais corrido, dá tempo, mas de vez em quando você sente a água, agradece aquele momento. Enquanto há crianças na África bebendo xixi de vaca, a gente tem uma água limpa que lava o nosso corpo. Será que a gente agradece por isso, né? Quando a gente está alimentando, será que a gente sente? Ou será que a gente está aqui, ó, pipocando um trilhão de coisas e a vida passando? Quando a gente está namorando, será que a gente está presente, sentindo, percebendo, valorizando, conectando? Ou a gente já está em outra coisa, pensando outra coisa e perdendo um momento lindo da comunhão sexual, que é divino, que é um verdadeiro passe eletromagnético. Então, meu bem, é aquilo que Jesus falou, né?
de que adianta ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. A falta de consciência, nós teremos coisas, mas não as sentiremos, que a gente vai estar desconectado É. A consciência vai nos libertar, né, Rossana? disso. Última pergunta. Você me disse que queria contar uma história real que fala de orgulho, riqueza e desapego. Conta pra gente aí. Bem rapidinho, porque o tempo passa. É uma história com o médium Divaldo Franco, que nos faz pensar essa questão de dinheiro, de riqueza, né? Essas crenças nossas. O Divaldo foi fazer um ciclo de palestra em São Paulo. Após uma palestra, ele foi para uma casa de uma mulher muito rica, casada com um árabe, mas era gente assim, muito rica. Ele conta que quando chegou assim na mansão, na região dos Jardins, em São Paulo, onde só tem milionário, bilionário, uma região muito rica. Aí, sempre que quando entrou assim, tinha um piano na sala da senhora, e ele falou: Dona Fulana, esse piano lembra o piano do filme E o Vento Levou. O Divaldo identificou que o piano era parecidíssimo, né? Aí ela muito naturalmente falou assim: não, Divaldo, não lembra não, é o piano do filme. Ele foi a leilão em Nova York e eu e o fulano fomos lá e compramos. O Divaldo ficou assim, né? O Divaldo já ficou constrangido. Depois ele entrou na outra sala, tinha umas peças de arte. Ele falou assim: eu vou passar longe disso, vai que o obsessor me empurra, eu caio em cima disso. Como é que eu vou pagar? Aquelas brincadeiras que o Divaldo fala. Dali a pouco, sentaram para fazer o evangelho no lar. E ela falou assim: Divaldo, só um minutinho que eu estou esperando uma amiga minha, está chegando. Era uma amiga mais rica do que ela. Dali a pouco parou, porque carro, motorista, e desceu a mulher. E a mulher desceu com um diamante no dedo e sentou. A senhora tinha se convertido ao espiritismo, muito rica também, para fazer o evangelho. Diz o Divaldo que começou a fazer o evangelho, na hora a senhora foi orar o Pai Nosso e ficou assim, olhando e pensando: meu Deus, como é que uma mulher reza o Pai Nosso, ora o Pai Nosso, com um diamante desse no dedo? A crença limitante do médium. Aí diz o Divaldo que ficou ali, né? Em vez de estar orando, gritando, ficou preocupado com a riqueza da mulher. Dali a pouco, Joana Diante, a mentora espiritual, acercou-se dele e conversou com ele mentalmente. Falou assim: meu filho, por que você está tão perturbado com a nossa irmã? Joana deu um tranco nele, né? E ele falou mentalmente: né? Olha ali, Joana, a nossa irmã orando o Pai Nosso, né? Tanta pobreza no mundo, e ela com diamante no dedo. Aí Joana falou assim: mas você conhece a história desse diamante? Pois vou, eu vou te contar. Aí começou a falar. Vários homens trabalharam não sei quanto tempo em busca daquela gema preciosa, até que um deles encontrou. Um prédio foi erguido para aquele diamante ser exposto. Deu serviço a muita gente. Mocinhas pobres foram contratadas para trabalhar ali no atendimento, dando serviço a muita gente. E Joana foi explicando todo um processo de trabalho em torno da joia. E no final virou para ele assim: Divaldo, você já pensou se ninguém comprasse a joia? Como ia beneficiar essa cadeia de pessoas, né? E falou assim: a nossa irmã, Divaldo, ela é rica, mas não é apegada, porque ela está com o original no dedo. E tem gente que compra a joia, faz uma cópia, guarda o original e usa a cópia. E ela está tranquila, ela beneficiou todas essas pessoas que foram beneficiadas com o dinheiro dela, né? Então ela é uma missionária, meu filho. Ela não está apegada, ela tem dinheiro, achou bonito, comprou, ajudou esse povo todo. Aí o Divaldo, que ficou tão chocado com aquilo, que acabou o evangelho, a senhora entrou no quarto, vestiu uma roupa um pouco mais simples, porque foram subir a favela para dar passe em pessoas enfermas, aquela mulher tão rica. Aí o Divaldo conclui a história dizendo que chegou em Nova York e que um carregador de mala carregou as malas dele, um jovem, e no final ele foi dar uma gorjeta. O jovem pegou a gorjeta e falou assim: miséria, e jogou no chão. Aí o Divaldo falou assim:
Quem que é orgulhoso? Quem que está numa situação pior espiritual? Aquela mulher que tem dinheiro, mas que promove a vida, o progresso e o trabalho? Ou aquele carregador de mala que não foi capaz de aceitar uma gorjeta no valor X porque queria algo mais? Então, eu queria concluir com essa história, Cássio, o que faz a gente pensar que o problema não é a riqueza, não são os bens. É como nós, a nossa consciência está diante disso. Né? O problema de Zaqueu não era o que ele tinha, é como ele lidava com o que ele tinha e o prejuízo que ele gerava nos outros. A partir do momento que ele tomou consciência, a salvação o visitou. Então, eu penso que essa ideia de espiritualidade, pobreza, coisa feia, coisa. Isso é um grande equívoco. Porque se fosse assim, as coronas espirituais seriam horrorosas, tudo mal cuidado, tudo, né? E não é bem assim. E o dinheiro pode ser bênção na vida da gente quando bem utilizado. Promove educação, promove saúde, promove tudo que é bonito nesse planeta. O que nos falta é apenas consciência. E o livro, né, ficou lindo, parabéns a vocês por todo o trabalho. Ele ficou uma coisa deliciosa. Como diz Caetano, eu tenho um prazer tátil pelo livro, eu gosto, é uma peça de arte. Vocês arrebentaram e assim, ó, eu estou já escrevendo a continuação dele, tá? Eu não Que vou falar o bacana! título, não. Eu não vou falar o título, não, mas é um título bom, interessante e estou trabalhando aos pouquinhos. Coisa boa. É um livro maravilhoso, gente. Vou ativar aqui os comentários. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Aí a gente vai ter Sim. só uns 5 minutinhos aqui ainda, viu, Rossano? Tranquilo. Aí, caso tenha alguma dúvida, vocês querem saber, pode fazer a pergunta, que o Rossano ainda tá aqui. Tudo bem. Bem, gente, esse livro, Caminho Espiritual da Prosperidade, tá? Vocês podem adquirir no nosso site lá da editora. Aí no Instagram tem o Linktree, que aí por esse link vocês podem lá ver site, tá? E aí vocês digitam o nome do livro, ou no Google mesmo, vocês podem escrever Editora Chico Xavier, que vai aparecer para vocês, tá? E procurar o livro lá para vocês comprarem, tá? O Caminho Espiritual da Prosperidade, tá? Até porque a gente não consegue ter essa prosperidade, né, Rossano, sem a espiritualidade junto. Tem jeito? Sim. A gente pode até alcançar alguma coisa material, mas sem espiritualidade não terá sabor. Sim. O que a gente entende é isso. Porque muitos de nós, a gente tem a ideia de prosperidade ser só dinheiro. Mas a gente tem que ser próspero em saúde, né? Na nossa felicidade, né, Rossano? Eu E vejo que aí... o material é uma expressão da vida interior. Né? É uma expressão. Né? Aquilo que a gente alimenta por dentro, constrói por dentro, se manifesta no mundo exterior. Então, o grande objetivo é o enriquecimento dos valores superiores. Que o ladrão não rouba, a ferrugem não carcome, nem a traça corrói. E isso vai gerar vida. E tem 2 capítulos onde eu estudo, dentro do Evangelho, isso. O Edmilson falando aí, já quero um, Rossano, show de bola. Isso Muito mesmo. bom, querido. Obrigado pelo carinho, né? Então, assim, isso é a nossa transformação interior. Quando a gente começa a despertar, a buscar o que é bom, a se esforçar no bem, esse é o caminho. Esse é o caminho da prosperidade. Dedicação, né? Dedicação. E a espiritualidade está na base disso, porque sem espiritualidade não dá, não. É verdade. Olha, a Drica tá falando assim: por minha vivência e pelos meus exemplos de luz que recebo, penso que o primeiro passo para sermos prósperos é aprender a enxergar o quanto já o somos. Que bom. É a Adriana, minha querida amiga Adriana Alves. Obrigado pela presença, Adriana. É isso aí. Perceber o que a gente já tem também é muito importante, é o que a Adriana está falando. Porque às vezes a gente está sempre para frente, né, Cássia? Ah, quando eu tiver isso. Ah, quando eu tiver aquilo. Às vezes a gente tem uma pessoa tão boa do nosso lado, às vezes a gente tem um trabalho tão abençoado, a gente tem saúde, meu Deus.
né? Quantas pessoas com limitações graves, né? Mas mesmo assim, com limitações, é possível ser feliz e lutar e crescer. Mas é preciso ter essa consciência de gratidão, Sim, né? é verdade. Às vezes a Alguém gente falando precisa. aí, não, eu adquiri o meu, ela não deu para ler. É, Fernanda está falando, boa noite, passando para parabenizar nosso amigo Rossano, um grande trabalhador de luz e aniversariante do dia. Quanta boa vontade do povo. Obrigado, Fernando. Muito obrigado, meu bem. A Adri está falando de novo, foi maravilhosa a live, parabéns duplamente, irmão. Por minha vivência e pelos meus exemplos de luz que recebo, penso que o primeiro passo para sermos prósperos é aprender a enxergar o quanto já somos. Ah, ela já falou isso. Uhum. Deixa eu ver se tem mais A algum. Cíntia falou aí, gratidão, eu Ah, perdi a frase. sim, com certeza. Prosperidade e gratidão. Acho que é isso. Se tiver outro, eu não tô vendo. Passou muito rápido. Sueli É, Cândido Moraes, minha amiga Sueli, um abraço. Quanto tempo, saudade de você. Apareça na nossa reunião, menina. Tá fazendo falta. isso. Se eu tô em casa, eu tô intrometendo aqui, não tem problema não. Bem, gente, nós já temos um tempão aqui na live. A gente quer agradecer, Rossano, por você estar aqui conosco essa noite, tá? Foi muito bom. Espero que você tenha gostado, que Ah, vocês foi aí que estão maravilhoso. aqui conosco também tenham gostado, viu, gente? E para quem quiser adquirir o livro, pode entrar no nosso site para poder estar adquirindo o livro lá, tá bom? Ou pode me chamar no direct ou no nosso WhatsApp, tá bem? Pode Quem falar, quiser Rossano. entrar em contato com a gente para dar um retorno do livro, pode enviar até para o meu e-mail, rossanosobrinha@yahoo.com.br, né? Quer dizer, a pessoa lê, quer trocar alguma Isso, figurinha, né, com o autor, pode mandar que a gente responde, tá? isso mesmo. Peço a vocês, meus amigos, que seguem a gente aqui, a editora, que também sigam o nosso amigo Rossano Sobrinho, porque a gente precisa estarmos juntos nesse papel de divulgação da doutrina. E vocês fazem parte disso, tá bom? Exato. Obrigada, meu amigo. Que Jesus abençoe, viu? Muito obrigada pela oportunidade de Gratidão. aqui estarmos. A gente está muito grato pela bênção que a gente recebeu deste livro, que foi muito bom, que tá tendo um retorno muito bom, as pessoas estão gostando muito. Eu Graças a gostei Deus. demais e Gostou espero que as muito? pessoas gostei. Eu li em uma noite, não consegui nem dormir. Quando E olha que meu a texto tem um editora, monte da de rabisco. editora gosta, já valeu. Ficamos muito felizes e, assim, de alguma forma vai ajudar muita gente. Tenho certeza disso, que é o nosso Que maior. assim seja. A ideia central é que possa ajudar as pessoas. Que assim seja. Saudade do meu amigo Zoldino, que ele receba as nossas vibrações. Hoje, como meu aniversário, saudade da minha mãezinha, que também retornou à vida espiritual. Os dois devem estar felizes também lá. Nós estamos aqui no trabalho. Isso mesmo. Obrigada a todos. Tenham uma boa noite, gente. E até a próxima. Obrigada, Rossano. Fica com Deus. Com Deus também. Tchau. Tchau.